Convido o companheiro Múcio Magalhães para... Obrigado, Múcio, com a palavra. Posso falar, presidente? Pois não. Boa tarde a todos e todas. Prazer a gente se encontrar mais uma vez aqui na Câmara, né? Para discutir esse dia tão importante. Vou fazer aqui uma leitura de um texto, fazer uma homenagem bem organizada, para não ficar aqui só deixando o coração falar, presidente. Homenagem ao Dia Nacional do Idoso. Senhor presidente, senhoras vereadoras, nossa querida Vera Lopes, que nos dá o prazer de sua presença, senhores vereadores, no dia 1º de outubro é comemorado o Dia Nacional do Idoso, desde o ano de 2007, com a lei número 11.433 de 2006, que definiu essa data e essa comemoração, em referência ao dia em que foi sancionado o Estatuto do Idoso. Desculpa ali, a nossa querida Aline Mariano também está aqui conosco. Obrigado por ter ficado. Liberato, nosso mestre, Liberato Costa Júnior, que está aqui conosco. Vicente André Gomes, que me lembrou. Jairo Brito. Hoje em dia, para você ver como é, né? O idoso, ele impõe tanto respeito que... Almir Fernando, obrigado por ter permanecido na sessão. Nessa homenagem que fazemos hoje aqui na Câmara Municipal, eu não vou falar muitas novidades. Até porque já tivemos vários outros momentos nesses quase 3 anos que estamos neste Parlamento, nesta Câmara, debatendo os conceitos, a realidade vivida por todos, os direitos não efetivados, a violência que é sofrida, a situação da mulher na terceira idade e tantas outras questões que envolvem as pessoas idosas em nossa sociedade. Mas mesmo que sejamos repetitivos, precisamos aproveitar cada oportunidade que temos para discutir estas questões, para que através do debate constante possamos conscientizar mais pessoas das atitudes que devemos tomar individualmente, bem como das ações que são próprias do poder público para mudar para melhor a vida das pessoas idosas. Afinal, envelhecer é um processo natural na vida de todos nós. Ele só não ocorre se for interrompido com a morte precoce. Era o que acontecia no Brasil em décadas passadas, quando a expectativa de vida da população era muito baixa. Com os avanços da medicina, com a universalização dos serviços de saúde pública através do SUS, o combate à mortalidade infantil, os programas sociais dos governos em vários níveis da federação, a melhora da economia nacional com a geração de mais empregos, a melhora nos índices de educação, entre outros, tem se ampliado a expectativa de vida dos brasileiros e brasileiras. O envelhecimento, então, está diretamente relacionado à afirmação dos direitos humanos fundamentais, ou seja, a velhice significa o próprio direito que cada ser humano tem de viver muito e com dignidade. No entanto, o conceito que muitos têm de envelhecer em nossa sociedade é passar da atividade para a inatividade, deixar de ser produtivo e passar a ser improdutivo, ou seja, deixar de fazer para que os outros façam por nós, como se as pessoas idosas não tivessem habilidades, direito à opinião própria, etc. O respeito às pessoas idosas e os seus direitos enquanto cidadãos devem ser assegurados, como a defesa de sua liberdade e autonomia e bem-estar. Há várias formas agradáveis de viver esta fase da vida. A participação em grupos de idosos, de dança, realizar viagens, praticar esportes, frequentar cursos e outras mais. Tudo isso e muito mais são direitos das pessoas idosas. No entanto, os direitos são constantemente ignorados pelos governos e pela sociedade em geral.
E a forma mais constante de desrespeito a esses direitos é através do preconceito, que se expressa de diversas formas, mas principalmente com atitudes que procuram isolar as pessoas de uma vida produtiva e autônoma. Esse comportamento preconceituoso parte muitas vezes de pessoas, inclusive próximas e até da própria família. A falta de paciência e respeito com as pessoas idosas, que passam a ser ignoradas e muitas vezes reprimidas, a ponto de não expressarem mais suas opiniões, é algo muito comum em nossa sociedade. Talvez muitos que estão aqui nessa tarde já tenham sido vítimas daquela impaciência do motorista do ônibus, que não aguarda o idoso subir e se acomodar no transporte coletivo, ou que muitas vezes nem sequer para no ponto quando só tem idosos para embarcar. Ou outros passageiros, que acham que o idoso só atrapalha e atrasa a vida dos que têm pressa. O combate a essas atitudes tem que ser constante, e o trabalho educativo de conscientização das pessoas feito pelos governos para divulgar e promover os direitos dos idosos, que isso é uma atividade fundamental, que os governos têm que assumir cada vez mais. Nessa perspectiva, quando discutimos no ano passado, aqui na Câmara, a Lei Orçamentária Anual do Recife, para este ano de 2011, fiz emendas que acrescentaram recursos para garantir ações educativas de promoção dos direitos dos idosos, bem como para a realização de eventos de inclusão social dos idosos. Cabe à Prefeitura aplicar estes recursos e à sociedade organizada e aos grupos, em particular, cobrar da Prefeitura, para cobrar do Poder Público Municipal, a aplicação desses recursos, até porque uma das emendas que destinava recursos para atividades com a política para os idosos foi aprovada. A partir do Estatuto do Idoso, muitos direitos dos idosos passaram a ser reconhecidos em lei. Ele é um instrumento legal importante a ser utilizado para a efetivação desses direitos. O Estatuto afirma que prevenir a ameaça ou violação dos direitos é um dever de toda a sociedade brasileira, e a sua denúncia passa a ser obrigatória aos órgãos competentes, autoridades policiais, ministérios públicos, Conselho dos Idosos, etc. O Estatuto também passou a estimular as pessoas a prestarem queixas de violência contra a pessoa idosa, o que não acontecia antes, porque as pessoas nem sequer sabiam da existência de órgãos especializados para receber essas denúncias. Com o Estatuto, a imprensa passou a divulgar tanto o Estatuto em si, quanto as entidades que dão assistência. Os idosos, com o seu Estatuto, passaram a ter também o direito à gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos. Mas, apesar de reconhecer que todos com idade igual ou superior a 60 anos são idosos, o direito ficou garantido apenas para os que têm acima de 65 anos. Os idosos compreendidos na faixa etária entre 60 e 65 anos, em conformidade com o artigo 3º, parágrafo 3º do artigo 39 do Estatuto do Idoso, precisam ter esse direito assegurado em legislação local. Por isso, nesse sentido, apresentei aqui um projeto de lei que, apesar de ser aprovado na Câmara, todos os vereadores concordaram e aprovaram, ele foi vetado pela Prefeitura, e então voltei a apresentar a proposta. Só que agora fiz na forma de emenda à lei orgânica, porque como emenda à lei orgânica, ele não precisa da sanção do prefeito. Com a proposta de gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos aos idosos compreendidos na faixa entre 60 e 65, nós reconhecemos que o direito à mobilidade minimiza as desigualdades sociais e que o acesso dos idosos pobres ao transporte coletivo público permite que eles usufruam das oportunidades e dos serviços ofertados na cidade. De acordo com o IBGE, o número de idosos no Brasil tem crescido de forma acelerada. A estimativa é que até 2020 o país conte com 40 milhões de idosos, assumindo a 6ª posição entre os países com mais idosos no mundo. Já o Recife é uma das capitais brasileiras com maior percentual de pessoas idosas. De acordo com dados do IBGE de 2010, cerca de 11,7% da sua população é de pessoas com mais de 60 anos de idade, um acréscimo em relação ao censo de 2000, que registrava 9,4% de idosos em nossa capital.
Diante desta tendência, demonstrada pelo censo de crescimento proporcional da população idosa na nossa capital, é urgente a ação do poder público para promover a inclusão desses idosos através da efetivação de seus direitos. Para isso é fundamental a ação de cada um de nós, cada um agindo em seu espaço de atuação, mas que seja de forma permanente. Aqui na Câmara, apresentei recentemente, que ele está começando a tramitar, um projeto de lei que garante prioridade aos procedimentos administrativos em qualquer setor da administração municipal, cujo interessado seja idoso, com idade igual ou superior a 60 anos. Apresentei essa proposta para que o município reconheça em lei que a pessoa idosa é geralmente mais frágil perante as demais pessoas e não tem a mesma perspectiva de vida dos demais para aguentar a lenta e demorada resposta das suas demandas administrativas. Por isso merece um tratamento mais célere. Ou seja, o projeto de lei busca efetivar no âmbito municipal o direito do idoso inscrito na Constituição Federal e no Estatuto do Idoso. Ou seja, esse projeto é simples. Toda vez que o idoso se dirigir à prefeitura para requisitar um documento, um procedimento legal, ele deve ter prioridade e ser atendido no começo da fila, não apenas na fila física, mas a sua demanda ser tratada com prioridade para que seja resolvida no mais curto de tempo possível. E nosso compromisso é de continuar na luta sem tréguas em defesa da pessoa idosa e do reconhecimento e da efetivação de seus direitos. Nesse sentido, a Câmara Municipal do Recife, ao homenagear mais uma vez o Dia Nacional do Idoso, mais do que reconhecer os direitos das pessoas idosas, faz um chamamento a toda a sociedade para assumir suas responsabilidades para a realização plena desses direitos. Eu sempre disse, os idosos não são velhos descartáveis, eles são os portadores da sabedoria que a humanidade acumula. Eu sempre prefiro o conceito antigo do ancião, aquele que tinha mais sabedoria, aquele que sabia aconselhar, aquele que sabia conduzir o destino dos mais novos. Esse conceito precisa ser resgatado para que o respeito que eles precisam ter reconhecido seja pleno em toda a sociedade e tanto as pessoas como o poder público tratem as pessoas idosas como elas merecem, que é com respeito e muito carinho. Muito obrigado, senhor presidente.